E eu quero te perguntar se você já assistiu uma série que está na Apple TV chamada Ruptura. Não. Não? Cara, eu comecei a ver esse negócio, eu não sei se eu vou conseguir progredir, mas basicamente a linha mestra da história é: pessoas trabalham numa empresa e quando elas entram na empresa, num determinado setor da empresa, que é o setor da ruptura, elas recebem uma cirurgia cerebral em que, ao subir um elevador para o andar da ruptura, elas esquecem de tudo da vida pessoal delas. E elas só vivem como se elas estivessem, naquele momento, vivendo a realidade da empresa. E quando elas saem e o elevador, não lembro se desce ou sobe, elas só lembram de quem elas eram fora da empresa. Elas não lembram nada, elas não sabem o que elas fazem dentro da empresa, elas não sabem com quem elas se relacionam dentro da empresa, elas não sabem nada que fazem dentro da empresa. E eu fiquei chocada, porque... Bom, enfim, só isso já é chocante, né? Mas enquanto você descreve, eu tô pensando se é uma série fictícia ou se é um documentário. Tá mesmo? Jura? Não, de brincadeira, porque tem muita gente que diz que é assim, né? Ai, quando eu entro na empresa, eu sou uma coisa só, e quando eu saio, pra mim, eu deixo a empresa pra trás, né? Mas estou curioso de ouvir o que te chocou aí. Várias coisas me chocaram. Primeiro que começa com um negócio que a cirurgia no cérebro é real, assim. Então, eles mostram como é feito esse implante. Imagina você... e a história é interessante porque o personagem principal, ele perde a mulher. Ele sofre um luto na vida real. E para não passar o tempo que ele estaria no trabalho sofrendo, ele escolhe não ter mais essa lembrança durante as 10, 12 ou 8 horas, sei lá, quanto que ele fica no trabalho. Então, ele faz uma escolha consciente com a personalidade que ele tem fora, para não ter que lidar com o luto, com o sofrimento de lembrar da morte da esposa. E aí ele passa as 8 horas lá no trabalho sossegado, entre aspas, que ele não lembra do que aconteceu na vida dele pessoal. Mas é tudo muito, assim, a gente estava até falando aqui, né, do quanto a gente gostaria de fazer, você gostaria de fazer o programa na sua casa, para ter esse ambiente mais da integração entre trabalho e casa. E essa série, ela é uma completa desintegração, porque o ambiente corporativo onde eles estão é a coisa mais asséptica do mundo, assim, que eu já vi. É um monte de tapume branco, com umas cadeiras absolutamente também neutras, umas mesas, umas baias, numa sala gigante, tem 4 cadeiras. Assim, é muito desolador o cenário. E não tem uma planta, sabe? Tem umas caixas de papelão Sim. no meio da história, é um negócio horroroso. E isso te trouxe alguma semelhança com o que já acontece? Porque te ouvindo eu consigo pensar numa série de coisas, mas curioso se você fez esse... Então, eu acho que um pouco do que a gente falou sobre a agressão da cultura de uma empresa, né, que não combina com seus valores, e o quanto você tem que deixar para fora aquilo que você é no seu íntimo para estar ali trabalhando, acho que é a primeira reflexão que me vem, assim, né? E às vezes, quando você não se lembra daquilo que você é mais fácil você passar por cima de tudo isso. Mas, obviamente, que a gente não faz isso na vida real, então a gente é atropelado por isso tudo, né? E aí começa a se sentir mal, começa a se sentir culpado, começa a se sentir cindido mesmo, dividido entre, espera aí, o que eu sou e o que eu tô fazendo aqui? Né? Como é que eu tô nesse lugar? Então, acho que essa é a primeira reflexão. A segunda é essa ficção, né? Que não dá para separar a vida pessoal e profissional, que isso era o que a gente ouvia muito quando a gente começou a nossa carreira. Não, as coisas de casa você deixa em casa, as coisas do trabalho você deixa no trabalho. E a gente sabe que na prática não funciona assim. E depois de tempos pandêmicos que a gente viveu, a gente viu isso escancaradamente da maneira oposta, né? E ficou muito nítido para todo mundo que definitivamente as coisas não funcionam assim. Então, a gente saiu agora para almoçar, entre as gravações dos episódios, a gente estava falando aqui no trabalho, no nosso trabalho aqui, da nossa vida pessoal. Então, não dá para separar uma coisa da outra mesmo, né? E que bom que não dá, porque os vínculos são fundamentais, fora e dentro do trabalho, né? Total, somos um, né? Você falou 2 coisas aí que eu achei muito interessante na ruptura, que é ele escolheu, né? Antes de entrar no trabalho, fazer esse processo para que ele esquecesse. E você falou amortecer a dor, né? Para ele esquecer o luto. E isso também me fez pensar o quanto a gente não se afunda no trabalho e se dedica para o trabalho justamente para
amortecer outras tantas coisas, né? Fala, aqui eu me sinto produtivo, aqui eu tenho um título, aqui as pessoas olham para mim com uma forma que às vezes fora não tem, e usa esse espaço e esse contexto para dizer, nossa, aqui eu me sinto ocupado, me sinto importante, me sinto útil, né? Que a gente falou um pouco também. E eu acho que todas essas comparações que você fez foram as que vieram vindo na minha cabeça. E a pandemia realmente foi muito interessante ver a mudança, né? Porque eu sempre acreditei que somos em qualquer lugar. Talvez você se vista de uma forma um pouco diferente ou outra, depender do ambiente, que é adequado. Eu acho que isso não é deixar de ser você. Mas a gente realmente ouviu muito, né? Eu acho que ao longo da carreira tem que ser assim no trabalho. Para ser um bom gestor ou gestora tem que ser de tal maneira. E aí você via pessoas que em casa eram pessoas legais, no ambiente fora, e no trabalho, de repente, vivia um personagem, né, um malvado ali no trabalho que não tinha nada a ver, né? Então eu fui pensando isso e achei legal a história do elevador. Porque é bem o lance do caminho ali, entrou ali e virou outra pessoa. E chegou em casa também virou outra. Como é que faz essa transformação, né? Eu acredito mais nessa integração do que na separação. Então, eu acho que quando a gente está bem nos nossos relacionamentos, isso influencia positivamente o nosso trabalho. Quando a gente está bem no trabalho, influencia positivamente nos nossos relacionamentos. E o contrário, mais verdadeiro ainda, né? Quando um está ruim, é difícil não impactar o outro.